Olá, sou Rafael Patrício, mais conhecido por Rafa, e estamos no canal Semear o Futuro. Hoje vamos falar sobre a Huawei e sobre a guerra do 5G. Roda a vinheta. September we met, I can tell by your smile. Então vamos lá. Eu, como em todos os vídeos, faço sempre, e por isso é que me veem às vezes a ler aqui algumas notas, faço sempre uma investigação e faço uma história. Faço uma história, quer dizer, eu investigo a história do assunto que estou a falar e depois, no final, dou sempre a minha opinião. Portanto, é normal que eu de vez em quando leia aqui informações da investigação que eu fiz. Portanto, em relação à Huawei, o que é que acontece? A Huawei Technologies Company Limited é sediada na cidade de Shenzhen, na província de Guangdong, na China. É a maior fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações do mundo, ultrapassando a sueca Ericsson. Ultrapassou-a em 2012, foi fundada em 1987 por Ren Zhengfei. Em 2018 tinha 188 mil empregados. A Huawei significa flor, mas o seu caractere em chinês também pode significar esplêndido ou magnífico. As suas atividades principais são pesquisa e desenvolvimento, produção e marketing de equipamentos de telecomunicações e o fornecimento de serviços personalizados de rede a operadoras de telecomunicações. O seu fundador, Ren Zhengfei, foi engenheiro de tecnologia militar do Exército de Libertação Popular da China. Como se sabe, a Huawei, em maio de 2019, ficou sem a Google nos seus telefones. Portanto, ficou privado dos serviços da Google nos seus telefones. E o corte de relações com a gigante de pesquisa, que é responsável pelo maior sistema operativo, que é o Android, portanto, ficou sem os serviços da Google e sem o Android, o sistema operativo Android. Para ajudar à festa, a Huawei, que passou um ano de 2019 muito negro, por causa destas situações, ficou também sem um dos seus principais parceiros, que é a TSMC, que é uma empresa de Taiwan, que é o maior fabricante de semicondutores do mundo, que tem uma tecnologia muito avançada. Ora, muito bem, no entanto, com todos estes contratempos, a Huawei conseguiu na mesma ultrapassar a Samsung no mercado de smartphones, sendo agora o maior fabricante de telemóveis da indústria. Passando a Huawei a ser menos atrativa sem os produtos da Google, a Huawei não baixou os braços e criou e desenvolveu um novo sistema operativo, só para ela, que se chama Harmony OS. Tudo isto porquê? Porquê é que a Huawei está a ser alvo destas medidas de restrição comercial ditadas por Donald Trump e pelo Estado americano? Ora, Donald Trump tem a argumentação de que seria um perigo que a Huawei fornecesse o sistema 5G, porque teria aí um poder que poderia exercer para fazer espionagem a favor da China. O que é verdade é que a Huawei tem vindo
numa ascensão extraordinária. Em 2019 conseguiu exportar cerca de 30 milhões de telemóveis, aumentando, face ao ano anterior, 41%. Este crescimento, face à queda de 17% da Apple, estão a pôr os Estados Unidos e o Washington e Trump, em particular, num frenesim, por causa da sua crescente influência e o aumento e a disseminação dos seus telemóveis no mundo. Em março de 2019, Trump, no Twitter, insistiu com as empresas americanas na criação com urgência, no período mais curto possível, de uma tecnologia 5G, para que pudesse haver uma alternativa à tecnologia da Huawei. Ora, o grande receio, historizado por Donald Trump, é de que as tecnologias do futuro venham a ser dominadas pelo comunismo chinês, acenando com esse fantasma à comunidade internacional. É um facto que a Google, o Facebook e o Twitter são intensamente bloqueados na China. E a própria Amazon, que é a única que opera na China, ainda o faz com sérias restrições. Mas nesta guerra, quem perde mais? Esta guerra encetada pelos Estados Unidos contra a China. Só a Huawei poderá perder nesta guerra? Não é assim. Se a China devolver na mesma moeda e impuser sanções ainda mais fortes do que a dos Estados Unidos, muitas empresas americanas que compram componentes na China e que vendem os seus produtos no mercado chinês serão severamente afetadas. Um relatório do banco Goldman Sachs informou que a Apple, por exemplo, poderia ter os seus lucros reduzidos em 29%, caso a China proibisse a venda dos seus produtos. Seria uma perda que rondaria provavelmente 20 bilhões de dólares. Além disso, os 200 fornecedores da Apple, por volta de 200 fornecedores, estão na China. Os analistas da Goldman Sachs, do banco Goldman Sachs, acreditam que num curto prazo seria muito difícil deslocalizar a produção que a Apple tem na China. A Google, fabricante da Android, isto dentro ainda da análise que nós estamos a fazer de quem perderia mais nesta guerra, a Google, fabricante da Android, sem o seu sistema nos celulares da Huawei, perde um acesso gigantesco ao mercado chinês. A China é o maior mercado do sistema operativo Android, com mais de 700 milhões de aparelhos. Os usuários no país, os usuários do sistema operativo Android na China representam 40% de todo o sistema Android no mundo. Por enquanto, o bloqueio só afeta a Huawei, que tem 1/3 do mercado chinês. Mas, de futuro, poderá afetar também a Xiaomi e a Lenovo, as outras duas marcas que usam sistema Android. Isto se a Huawei não passar a disponibilizar o seu sistema, o Harmony OS, para essas empresas chinesas. Então aí o Android deixaria de estar em território chinês. Ora, os analistas ouvidos pelo portal de negócios americano Business Insider estimam que a Google pode perder
entre 150 milhões a 425 milhões de dólares por ano com o bloqueio à Huawei. A Huawei, com o Harmony OS, novo sistema, ao disponibilizar esse sistema para as empresas chinesas e que poderia também dar como alternativa para empresas ocidentais, provocariam, de facto, um rombo enorme nas contas da Google. Posto isto, qual é a minha opinião? E a que conclusão é que chegamos? Neste braço de ferro, não sei quem tem mais a perder. Portanto, de facto, o mercado chinês é um mercado fantástico. Os empresários americanos estão sempre de olhos postos num mercado que é um mercado de bilhões de pessoas. E, portanto, têm muito a perder. A China também tem muito a perder, se no Ocidente perder, porque os americanos, Donald Trump tem feito muita pressão sobre os Estados europeus para bloquearem também a Huawei, o Canadá, que está ali ao pé deles, portanto, tem feito muita pressão, os americanos têm feito muita pressão para bloquearem a Huawei. E, portanto, a China também tem muito a perder com isso. Mas, certamente, Donald Trump, se entrar assim como está a entrar numa guerra muito acirrada, e se a China retaliar, porque não retaliou, quer dizer, fez umas pequenas retaliações, mas não retaliou em força. Se retaliar em força, Donald Trump pode dar um tiro no pé com esta guerra. Neste período anterior às eleições americanas, é normal que vá haver muito ruído e muita atitude de força contra a China, porque Donald Trump tem que agradar ao seu eleitorado. Mas a seguir às eleições, tanto Trump como Biden terão que tratar este assunto com pinças, porque este assunto é muito delicado para a economia americana e, portanto, terão que tratar isto com muita delicadeza. Por hoje é tudo. É este o assunto que eu vos queria trazer. Espero que vocês tenham gostado. Façam os vossos comentários, deem os vossos likes e obrigado.